qual é hoje o principal gargalo das empresas? O que você vê hoje, assim, Zé, se eu fosse tabular isso, qual seria o maior gargalo que as empresas têm hoje? Hoje, o maior gargalo das empresas é realmente gestão, né? Então, assim, temos clientes aí de diferentes tamanhos, diferentes fases, digamos assim, sendo que podemos colocar aqui uma miríade de erros, também começando pela parte de um planejamento estratégico mal estruturado. Isso acaba gerando muitos gargalos no dia a dia. Mas, de maneira geral, eu enxergo que as empresas até conseguem estruturar um planejamento razoável, sendo que no dia a dia, na gestão, no acompanhamento, acaba tendo muitos gaps, né? Tanto a nível de estruturação de processos, como também, principalmente, a nível de pessoas. Então, à medida que o empresário está ali galgando novas etapas, né, e está ali crescendo, ele precisa formar ali um modelo de gestão que faça frente a esse crescimento comercial do negócio. E é aí que vem o grande gargalo, que passa por estruturação de processos, gestão por indicadores, formação de novas lideranças, porque o empresário já não estará lá na ponta como no início do negócio. Tudo isso vai gerando uma série de gargalos e problemas e vai minando um crescimento potencial das empresas. Então, se eu for sintetizar aqui numa resposta de gestão mesmo, gestão empresarial. Tá. Você falou uma palavra que eu vejo que é muito problemática. Eu não vejo, eu visito muitas empresas, né, sou contratado por muitas empresas, eu acho que o planejamento estratégico não é tão ruim, as diretrizes não são tão ruins. O problema é exatamente o acompanhamento. É o processo de acompanhamento que leva a esses gaps. Então, as pessoas não têm dificuldade em ter um planejamento. Isso aí, contrata-se um bom mentor, um bom consultor, isso é feito. Mas o acompanhamento. E eu tenho uma teoria, uma constatação, não sei dizer bem, que a mesma cabeça que está pensando no crescimento, no planejamento estratégico de crescimento, para onde vai, de contratação, de estruturação, enfim, de parcerias, essa cabeça não é a mesma cabeça, não o mesmo DNA, não é a mesma qualidade daquele cara que tem a cabeça do acompanhamento da rotina empresarial. Sim. Faz sentido isso para você? Faz total sentido. Assim. O que eu mais vejo é justamente esse gap que você falou, que é o quê? Alguém que deveria estar pensando no estratégico está sendo consumido por coisas do operacional e do tático. Alguém que está no tático está sendo consumido ali por coisas do operacional. Então, quando os papéis não são muito bem definidos e não há essa gestão de estratégico, tático e operacional, acaba justamente gerando esses gargalos. Então, o empresário deveria ali estar pensando no nicho de mercado, no crescimento, novos produtos, expansão, e aí ele está sendo drenado por algo que ele deveria terceirizar. É tudo uma questão de escalar processo e escalar a hora. Então, a hora do empresário, do dono, por ser estratégico, é o mais valioso. Então, se ele fica perdendo tempo com coisas que não estão ali na alçada dele, ele já está perdendo dinheiro. Porque o certo seria justamente ele formar novas lideranças e contratar novas pessoas e criar um modelo de gestão onde a hora dele fique onde a hora dele vale mais. E não sendo drenado ali pelo operacional e pelo tático. Então, acaba acontecendo justamente isso que você acabou de falar, né? Quando as pessoas estratégicas do negócio não estão pensando na estratégia, eles vivem ali, vivem cada dia matando um leão por dia, né? Como diz na... Mas é mais que isso, eu acho que a galera não curte fazer isso. Por exemplo, eu sou empresário, eu gosto de criar, planejar, eu gosto de estruturar, ter experiências e trazer para dentro da minha empresa, mas o acompanhamento de rotina, para mim, é enfadonho, é chato, não me dá prazer. Então, o que eu percebo e percebi, principalmente em mim, eu preciso de alguém que seja rotineiro, eu preciso estabelecer esse processo e alguém me traz o quê? Apenas a consolidação disso. O acompanhamento é enfadonho. E quando o cara não tem essa visão, ou por miopia, ou por ser um centralizador, tem gente que quer ser o melhor da empresa, tem gente que precisa ser insubstituível numa empresa. Totalmente. E aí, por ser insubstituível, ele tem que pensar a empresa, ele tem que cuidar do tático, ele ainda tem que ir lá no operacional para ver como está. Ele acaba isso se tornando enfadonho, chato de ser feito, e ele arruma um jeito desse negócio não ir para frente, né? Sim. Então, eu vejo que é muito mais aptidão. Eu acho que você tem que entender o seguinte, onde você joga e joga melhor. Eu trabalho com atletas também e de todos os atletas que eu perguntei, falei, cara, qual treinador já perguntou para você onde você gosta de jogar bem? E de vários atletas que eu atendo, um só disse que um treinador perguntou para ele onde você se sente bem jogando. Então, acho que a gente tem que entender isso. Onde eu hoje me sinto bem na organização empresarial? É no estratégico pensando em empresa? É acompanhando os processos? Eu posso ter uma característica de financeira
E não necessariamente eu vou ser um CEO, eu posso ser um CFO da empresa. Totalmente. Eu posso ser um CFO e contratar um CEO para pensar a empresa. Isso que você falou foi um ótimo exemplo. Inclusive, a gente tem um cliente que é na área, ele que fundou a empresa, é na parte de tecnologia, e ele foi o CEO da empresa por muito tempo. E recentemente, no planejamento estratégico que a gente fez, a gente está no segundo planejamento estratégico, também estamos fazendo esse acompanhamento deles, ele tomou a decisão de deixar de ser o CEO. Ele falou, cara, minha área é realmente na parte de produtos e na parte de ser um CTO, né, na parte de tecnologia. E aí já saiu como desdobramento um novo CEO para assumir a frente do negócio. Isso nasceu justamente disso. Ele era o fundador da empresa, ele que criou a marca, ele criou o nome, ele criou os produtos, mas ele tomou essa decisão de não ser mais o CEO e ele seria, no caso, o CTO do negócio. Isso veio de uma maturidade empresarial muito grande, né? Ele reconheceu que outras pessoas talvez fazem melhor o papel do CEO, enquanto ele faria o melhor o papel do CTO. Né? Então, demorou um tempo, né? Mas ele meditando chegou nessa conclusão, de que para o negócio seria melhor se ele fosse o CTO ao invés do CEO. E as pessoas quando pensam, vou contratar um CEO, eu vou perder a minha importância, vou perder minha relevância, eu agora esse cara vai tomar conta da minha empresa, eu que eu construí. Isso é um pensamento escasso, né? Totalmente. Um pensamento escasso, e esse cara acaba ficando sempre do tamanho dele. A empresa fica sempre do tamanho dele. E mais, é um cara sobrecarregado, um cara estressado, um cara que não tem momentos de lazer. Porque uma empresa é complexa. Quando eu sou insubstituível na minha empresa, eu sou escravo dela. As pessoas, muitas vezes eu vim do mundo corporativo, você também veio, e no mundo corporativo as pessoas falam, eu vou largar o mundo corporativo, vou me tornar um empresário porque eu quero trabalhar menos. Mas se o cara for com essa consciência, ele trabalha mais. Na verdade, ele trabalha muito mais, né? Muito mais. Porque ele passa a ser... ele acompanha o processo de A a Z e acaba sendo muito ruim para ele.